Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos vindo através desse vídeo apresentar a parte 2 da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Para você que ainda não assistiu a parte 1, ela já está disponível no nosso canal, ela também é muito interessante e traz mudanças cruciais feitas pela reforma da Previdência. E na parte 2, nós vamos abordar especificamente a repercussão da reforma da Previdência no regime próprio e no regime geral. Só que nessa parte 2, nós ainda não vamos entrar nas regras de aposentadoria. Nós vamos tratar da repercussão que a reforma causou em algumas diretrizes da Previdência própria e da Previdência geral, que é o INSS. Até porque muita gente confunde, né? O servidor às vezes escuta por aí uma regra de servidor público que na verdade é voltada para aquele servidor que está no regime próprio, sendo que a maioria dos servidores do nosso estado aqui no Ceará são vinculados ao regime geral, que é o INSS. Então, para acabar essa confusão, é que a gente vai apresentar para vocês uma diferença sutil entre esses dois regimes e de que maneira a reforma repercutiu nas diretrizes principais deles. Vamos para o vídeo. Pessoal, é importante separar o regime próprio do regime geral, porque senão as pessoas fazem uma confusão. Eu tenho visto por aí que a imprensa tem noticiado algumas vezes, ou existem algumas notícias que misturam esses conceitos. Então, às vezes se separam ali as regras voltadas para os servidores públicos e as regras voltadas para aquelas pessoas vinculadas ao INSS, e quem é servidor público e escuta acaba achando que se enquadra de maneira indistinta naquelas regras direcionadas aos servidores públicos. A gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que é divulgado, que é voltado para o servidor público, se aplica para o servidor público. Por quê? Porque nós devemos lembrar que existem entes, municípios, estados, a União, por exemplo, onde os seus servidores são vinculados no regime próprio de Previdência, que é um regime diferente do INSS. Por quê? No regime próprio, o município ele cria ali uma autarquia que vai ficar responsável pela aposentadoria e pelos benefícios de seus servidores. Então, como ele cria ali uma autarquia própria, a gente chama de regime próprio. Então, quando o regime próprio é criado, ele possui leis específicas. O ente que criou, seja município, seja estado, ele possui leis que regulamentam aquele regime próprio. Então, somente os servidores que são vinculados àquele regime próprio é que são afetados por ele. Então, se há uma alteração naquele regime próprio, se eu sou um servidor vinculado a ele, é que eu serei afetado. Agora, se eu sou um servidor que não é vinculado ao regime próprio, mas vinculado ao regime geral, no caso do INSS, as regras alteradas em relação ao regime próprio, elas não me alcançam. Tanto é que, na reforma que foi feita, é importante que vocês saibam disso, os estados e municípios ficaram de fora. Por quê? Ficaram de fora porque os seus regimes próprios, sejam municipais, sejam estaduais, devem ser tratados em regulamentação própria. Então, os estados e os municípios que possuem regime próprio, eles vão ter que alterar suas legislações, suas leis, para que os servidores vinculados a eles sejam afetados pelas mudanças. Por quê? Nessa reforma da Previdência, algumas diretrizes gerais dos regimes próprios foram alteradas, e aí vale para todos. Porém, dentro dessas diretrizes, não estão as regras de aposentadoria e as regras de alguns benefícios, e até mesmo da forma como vai ser calculado o valor desses benefícios, porque isso vai ter que ser tratado numa legislação específica do próprio ente. Em resumo, quem é vinculado a regime próprio, seja no município, seja no estado, não é alcançado pelas mudanças que foram trazidas no regime geral em relação aos critérios de idade, de tempo de serviço que o servidor tem que ter agora para se aposentar. Justamente porque, como ele é vinculado ao regime próprio, ele não é alcançado nem pelo regime próprio da União, que é destinado de forma específica para os servidores públicos federais, e nem pelas regras do regime geral do INSS, porque eles só vão alcançar aqueles servidores vinculados a ele. O servidor público,
ele só está vinculado ao INSS, dentre muitas outras situações, quando no seu município ou no seu estado não há um regime próprio de previdência. Então, se não tiver um regime próprio, aí o servidor automaticamente ele está no regime geral. E é importante que você saiba disso, por quê? Porque quando as pessoas divulgam as alterações que a reforma fez, muitas vezes não se faz essa distinção, e aí as pessoas acabam achando que qualquer regra de servidor público se aplica a ela, quando na verdade muitas regras só se aplicam para aqueles servidores públicos federais vinculados a regime próprio. Porém, claro, tiveram alterações que afetaram diretrizes gerais do regime próprio de previdência que se aplica para todos os entes, municípios, estados e União, como também tiveram as mudanças relacionadas ao regime geral. A primeira mudança que a gente pode ressaltar aqui está relacionada à questão da criação do regime complementar de previdência. Então, os entes que tiverem regime próprio, a partir de agora, eles são obrigados a criar esse regime complementar, caso seus servidores queiram receber benefício superior ao teto de previdência. Em regra, o servidor público ele só vai contribuir no máximo ao valor do teto. O valor do teto hoje do INSS é de R$ 5.839,45. Então, o servidor que ganha acima disso, caso ele queira se aposentar recebendo apenas pelo teto, por mais que ele ganhe acima desse valor, ele só vai contribuir no limite do teto. Se ele quiser receber acima, aí se faz necessária a criação de um regime complementar, onde ele vai pagar, vai ter aí um desconto em cima do teto da Previdência, que eu acabei de informar o valor de R$ 5.879,45, e também vai ter um desconto ali do que passar do valor do teto. Agora, o pagamento de benefícios acima do teto só vão acontecer naqueles regimes próprios de Previdência que tiverem o regime complementar. Então, houve essa alteração, houve essa exigência e foi estabelecido um prazo de 2 anos, contados do dia 12 de novembro, ou seja, a partir do dia 13 de novembro, os municípios, os estados que possuam regime próprio e queiram pagar seus servidores acima do teto da Previdência, devem instituir o regime complementar. Então, a reforma passou a tornar isso uma obrigação que antes não era, né? Então, servidor público que vai receber benefício previdenciário acima do teto da Previdência, faz-se necessário e é obrigatório que exista um regime complementar, inclusive a reforma estabeleceu um prazo. Outra alteração importante foi aquela relacionada ao abono de permanência. O que é o abono de permanência? O abono de permanência corresponde justamente ao valor que é descontado mensalmente dos seus descontos previdenciários. Então, por exemplo, se eu todo mês ali eu tenho uma incidência em cima do meu salário para a Previdência, vamos supor de R$40, R$50, aquele valor de R$40, R$50 que corresponde ao desconto previdenciário mensal, que todos os meses são repassados para o meu fundo próprio, caso eu complemente os requisitos para me aposentar e não me aposente, é dado para mim uma isenção desses descontos. Então, por exemplo, se eu pago todo mês R$50 de desconto previdenciário e eu opto por continuar trabalhando mesmo podendo me aposentar ou mesmo já preenchido os requisitos, quando é tirado aquele desconto da minha folha de pagamento, como forma de incentivar que eu não me aposente e continue trabalhando, esse abono, esse desconto é chamado de abono de permanência, ou seja, pelo fato de continuar trabalhando, pelo fato de não ter me aposentado, eu deixo de sofrer aqueles descontos previdenciários. Antes, nos fundos próprios, na União, por exemplo, esse abono de permanência, ele corresponde ainda, se mantém, no valor máximo do desconto previdenciário que é feito. Porém, com a reforma, veio a possibilidade desses abonos de permanência não corresponderem obrigatoriamente ao máximo. Ou seja, se antes, se eu permanecesse trabalhando, eu teria desconto, eu teria aí um abono de permanência no valor máximo do desconto que eu sofria, no exemplo que eu dei de R$50, com a reforma da Previdência, esse abono de permanência ele pode ser um valor menor, pode ser, por exemplo, de R$30. E, pela reforma, foi dado aos entes, municípios e estados autonomia para regulamentar o valor desses abonos de permanência que antes só eram regulamentados apenas pela União. Então, se o município ou o estado que tiver regime próprio quiser reduzir o seu abono de permanência para um valor menor, ele pode, porque, na verdade, o que era obrigatoriamente o máximo passou a ser agora até o máximo. Então, isso permite que os municípios que quiserem, ou o estado que quiserem,
diminuir o valor do abono de permanência, que antes era o máximo, um valor menor, eles podem. E essa alteração, ela prejudica justamente aqueles servidores vinculados ao regime próprio, porque se antes havia a possibilidade de continuar trabalhando com abono de permanência no valor máximo do desconto previdenciário, agora foi dada autonomia legislativa para os municípios e os estados, se quiserem, reduzir o valor desse abono de permanência. E aí a vantagem que eu tinha antes de continuar trabalhando e recebendo um desconto equivalente ao máximo do desconto previdenciário que eu tinha, agora essa oportunidade já não é mais a mesma, já que esse abono de permanência pode ser num valor menor. Outra autonomia que também foi dada aos entes que possuem fundo próprio de previdência é a questão de se definir o valor das aposentadorias. Antes quem fazia isso era apenas a União, através de uma lei federal, onde ela estabelecia a forma como esses valores de benefício seriam apurados. Com a reforma da Previdência, os municípios e estados que possuem regime próprio de previdência poderão agora ter autonomia legislativa para atribuir a forma como os benefícios previdenciários e como esses valores serão obtidos. Então, cada município, cada estado pode, se quiser, criar uma regra diferente daquela criada pela União em relação à forma como vai se apurar o valor do benefício. Isso, lembrando, para quem tem regime próprio de previdência. Outra alteração que a reforma da Previdência trouxe em relação ao regime próprio, também que é importante ser falada, é a possibilidade de se estabelecer alíquotas progressivas, né? A regra estabelecida anteriormente, mantida pela reforma, em relação às alíquotas, o que é alíquota? É aquele percentual que é descontado do seu salário a título de contribuição previdenciária. Antigamente se atribuía, por exemplo, o mesmo que hoje é pago pelos servidores públicos federais da União, que equivale a 14%. A partir da reforma da Previdência, se estabeleceu a possibilidade dos fundos próprios também aderirem à alíquota progressiva. A alíquota progressiva ela vai ser melhor explicada em outro vídeo, mas ela estabelece uma tabela escalonada de alíquotas, que começa em 7,5%, e aí varia conforme o vencimento que o servidor ganha, e essa tabela de alíquotas ela vai aumentando conforme o salário daquele servidor. É possível, a partir da reforma também, estabelecer a mesma tabela do regime geral, que é progressiva, para os regimes próprios, contanto que alguns requisitos sejam observados. Dentre eles, o fundo tem que estar deficitário para permitir a utilização dessa tabela de alíquota progressiva. E mais, a reforma da Previdência também passou a permitir que haja contribuição dos inativos, sejam pensionistas, sejam aposentados, que ganhem acima de um salário, caso seja necessário corrigir o déficit do fundo. Então, muita gente não está dando atenção a isso, mas a reforma passou a permitir que os fundos próprios de previdência estabeleçam essa cobrança dos inativos, caso haja um déficit naquele fundo próprio de previdência. Outra alteração também, que passou a afetar o fundo próprio, se diz respeito à vinculação dos recursos do fundo. Os recursos do fundo não podem ser utilizados com nenhuma outra destinação. Eles devem ser usados única e exclusivamente para pagar os benefícios dos servidores vinculados àquele fundo. Caso aquele fundo seja indevidamente utilizado, o ente que praticou essa irresponsabilidade fiscal, ele pode ficar impedido de conseguir empréstimos financeiros para pagar esse déficit, além, claro, de outras sanções. Outra alteração também importante colocar para vocês relacionadas ao fundo próprio é aquela que trata do auxílio-doença e do salário maternidade. Onde tiver fundo próprio de previdência, esses benefícios não serão mais custeados diretamente pelo fundo próprio. Eles passarão a ser custeados diretamente pelo ente. Então, se antes, por exemplo, no município que tem fundo próprio, aqueles benefícios de auxílio-doença, salário maternidade eram pagos pela autarquia previdenciária, a partir de agora quem vai ter que custear o pagamento desses benefícios é o próprio município, no caso do exemplo que eu dei. Então, essa alteração tira dos fundos próprios de previdência o pagamento desses benefícios de auxílio-doença e salário maternidade, porque a partir da reforma, esse tipo de benefício ele não é mais custeado pelo fundo e passa a ser pago diretamente pelo ente responsável. Isso é ruim porque se atualmente, inúmeros municípios já se contam com poucos recursos para pagar aqueles servidores que estão em atividade, pior agora que vai ter que estender também a utilização desses recursos para se pagar benefícios previdenciários
como auxílio-doença e salário-maternidade. Porque se antes eles eram pagos pelo fundo, que é custeado pelo servidor, que mês a mês tem ali um desconto previdenciário, agora essa despesa ela se soma à despesa regular que o município ou o ente responsável já tinha com seus servidores em atividade, agora vai ter que também tirar ali parte daquela despesa para pagar salário-maternidade e auxílio-doença. A partir da reforma, isso foi permitido e é muito ruim para o servidor, porque ele acaba tendo ali uma redução dos recursos que poderiam ser utilizados, por exemplo, com revisões salariais. Outra alteração importante ser colocada também diz respeito ao desconto previdenciário dos inativos relativo às pessoas que possuíam alguma deficiência. O deficiente só poderia ter desconto da sua aposentadoria ou da sua pensão, caso ele recebesse o dobro do teto da Previdência, que é o valor de R$ 5.839,45. Então, só quando o deficiente recebia a aposentadoria ou pensão que correspondia ao dobro desse valor, é que haveria ali a incidência de contribuição previdenciária em relação a esse inativo. A reforma ela tirou esse direito, né? Então, não importa se a pessoa tem ou não deficiência, a partir do momento que ela receber acima de R$ 5.839,45, vai haver o desconto da contribuição previdenciária desse inativo, mesmo que ele seja deficiente. Outro ponto importante de se colocar é que a reforma da Previdência ela proibiu a criação de novos regimes próprios. Então, onde não há regime próprio, não vai mais poder ser criado regime próprio, como vocês podem ver no artigo que está na tela, né? Então, se no município ou no estado não tem regime próprio, não vai mais poder ser criado, né? Então, a reforma ela proibiu que fossem criados novos fundos próprios, como também possibilita a extinção dos que existem, mesmo na hipótese de serem superafetados, esses fundos próprios podem ser extintos, e como eu já disse, se houver a sua extinção, se não existir, aí o servidor público daquele ente passa a ser regido pelas regras do regime geral, que é o INSS. Importante frisar aqui, quando se fala muito por aí que a reforma não atinge servidor público, ela atinge sim, e de maneira frontal, de maneira direta, quando esse servidor público ele é vinculado ao INSS. A gente pode falar que a reforma não atinge tanto quem é vinculado ao regime próprio, porque essas regras mais específicas de aposentadoria só vão ser alteradas quando os entes alterarem suas próprias regras, né? Porém, você tem que tomar cuidado, porque se você não tem regime próprio, você é afetado sim pela reforma que mudou de forma drástica as regras que existiam antes no regime geral, que no caso é o INSS. E, pessoal, para finalizar, é importante dizer que essas alterações acontecidas no regime próprio de previdência, elas só vão afetar aqueles servidores que no seu município ou no seu estado possuem regime próprio. Claro que, além dessas alterações de diretrizes gerais, a União fez uma reforma no seu regime próprio, nós vamos abordar isso melhor em outros vídeos, né? Fez ali uma alteração em relação aos requisitos de seus servidores para fins de aposentadoria, né? Em relação à questão de alíquotas, etc. E em relação ao regime geral, também fez as alterações que nós vamos abordar em outros vídeos, mas é bom vocês ficarem atentos e não confundir. Todas essas alterações ocorridas no regime próprio de previdência, elas trataram apenas de diretrizes gerais, como eu coloquei aqui, e não chegaram a tratar das regras de aposentadoria. Porque se o servidor público for municipal, estadual, vinculado a regime próprio de previdência, os próprios municípios e os próprios estados vão ter que fazer essas regulamentações. Vocês devem saber que há uma PEC paralela correndo aí no Congresso para tentar incluir os estados e os municípios dentro da reforma, mas até que ela seja aprovada e aconteça, o que fica valendo são as regras atuais aí do seu regime próprio de previdência, que provavelmente vai ser alterado após essa reforma, porque como vocês viram, apesar dos estados e dos municípios não terem sido afetados em seu regime próprio no que diz respeito aos requisitos para fins de aposentadoria, eles foram afetados em relação a algumas diretrizes que devem ser observadas naqueles lugares que possuem regime próprio. Agora, se você não possui regime próprio, se você não tem uma autarquia municipal que cuida da sua aposentadoria e você é vinculado ao INSS, nenhuma dessas alterações voltadas para o regime próprio, seja para as diretrizes gerais, seja para os critérios de aposentadoria, se aplicam a você. No caso, se você for vinculado ao INSS, o que você tem que observar são as alterações que ocorreram no regime
geral e INSS. Então você tem que ficar atento para não confundir e acabar olhando regras que não se aplicam à sua situação, ok? Então é isso, pessoal, eu espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo nós vamos abordar a parte 3, que vai tratar tanto da reforma ocorrida no regime próprio de previdência dos servidores públicos federais em relação aos critérios de aposentadoria, alíquotas, como também nós vamos abordar quais são as novas regras de aposentadoria para aqueles servidores vinculados ao INSS, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que na medida do possível estaremos respondendo. Valeu, pessoal, e até uma próxima oportunidade.